quero falar um pouquinho sobre casa sacerdotal, casa que cura. Tem bastante coisa boa para falar aqui através das escrituras. E mesmo que talvez ainda você não tenha edificado uma casa sacerdotal, a minha declaração profética é que você vai edificar. Se você já é cristão e tem uma casa, mas os demais ainda não servem ao Senhor, a minha declaração profética é que vão servir, em nome de Jesus, e ser um canal, uma casa como um canal de bênção. E os solteiros que ainda não têm uma casa e ainda não edificaram, eu profetizo em nome de Jesus ainda essa noite, que o Senhor, vai estabelecer uma casa sacerdotal no plano espiritual. Eu não estou dizendo que vocês já vão encontrar alguém semana que vem, mas eu sinto liberar isso. Até, se o Senhor permitir, no final da reunião a gente vai orar pelos solteiros. Aleluia! Esses dias eu preguei sobre famílias, me pegaram no final do culto: pastor, o senhor não pregou nada para nós. Aí ainda bem que uma irmã me defendeu, falou assim: claro que pregou, pega isso e leva para casa. Leva para a vida. Então tem coisas que talvez você não está vivendo agora, mas você vai viver. Tem que sair vacinado já, né? Hã? Vacinado já. Vacinado, prevenir. E então eu desejo liberar isso. Casas sacerdotais, famílias de Deus, famílias de Deus. E tem pessoas que nós olhamos e nós percebemos ministérios tremendos na vida de pessoas. Só que nós percebemos aquela pessoa muitas vezes caminhando de forma solitária no reino de Deus. E isso, de uma certa forma nos entristece, porque quão bom é servir com a casa. Então, eu queria dizer isso, que não é sobre, irmãos, não é só sobre uma pessoa servir, um ministério, um homem servindo, uma unção sobre a vida de uma pessoa, mas é sobre uma casa espiritual, é sobre uma casa sacerdotal. E até por isso que eu pedi para minha esposa ministrar junto comigo hoje, porque normalmente é o Marcelo. Eu falei: amor, fica comigo ali só para a gente comunicar algo à igreja nessa noite, de que não que tenha que ser no altar. Quando eu falo de casa sacerdotal, eu não estou falando somente do ofício que é feito no altar, mas o que eu estou querendo dizer é uma família em Deus, irmãos. E eu falei para ela: fica ali para a gente comunicar que não é sobre um ministério, não é sobre uma pessoa servindo uma igreja, mas é sobre uma casa sacerdotal, uma família sacerdotal servindo a igreja de Jesus. Então, pode se iniciar com mas eu acredito que a ideia original de Deus é ir resgatando um a um. É aquilo que Paulo disse para aquele carcereiro em Atos capítulo 16, versículo 31. Quando ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Paulo liberou uma palavra profética, disse: se você crê, a sua casa vai ser alcançada. E eu libero isso sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Uma casa sacerdotal, uma família que cura, uma família cheia do Espírito Santo, uma família. Então, irmãos, nessa noite, como eu disse, eu estou querendo comunicar isso, que essa casa sirva, essa família sirva a sua família nessa noite, em um nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Timóteo capítulo 5, por gentileza. 1 Timóteo capítulo 5. Eu quero usar aqui 1 Timóteo 5 como uma introdução. Hoje já tenta me dar um pouquinho de ganho. O som parece estar distante no retorno. 1 Timóteo 5, 1. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos.
Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor, enquanto essa palavra estiver sendo liberada, que o Senhor possa fazer com que ela frutifique em nossos corações. Eu declaro que toda ação contrária para roubar a semente seja cancelada, quebrada, anulada, no nome poderoso de Jesus. E eu declaro que essa palavra, Senhor, não será somente uma palavra para trazer entendimento, mas uma palavra de criação. Quando essa palavra estiver sendo liberada, essas casas sacerdotais estão sendo geradas e criadas no nome poderoso de Jesus. Espírito Santo, nós consagramos esse momento ao Senhor, pedimos o seu mover aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim: nunca fale com dureza a um homem mais velho, em algumas versões diz idoso, mas aconselho como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Pegou? Primeira coisa que está sendo dita aqui por Paulo a Timóteo, que é o seu filho na fé, ele está dizendo: olha, quando você for aconselhar alguém que é mais velho, Timóteo, aconselhe como se fosse o seu pai, não com aspereza, não com falta de respeito, mas em honra, em respeito, em estima, como se fosse o seu pai. Ele está ensinando Timóteo a como tratar as pessoas dentro da igreja. E ele diz a respeito dos jovens: tratem eles como seus irmãos. Aí ele vai continuar no versículo 2: trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza como se fossem suas irmãs. Então as mais velhas como se fossem sua mãe, e as irmãs jovens como se fosse a sua irmã. Trate com pureza. Aí ele vai citar sobre as viúvas, e ele está explicando justamente sobre isso, sobre como tratar as pessoas na igreja. E o que eu quero dizer, que fica claro aqui, é que ele pega o exemplo de uma família, do exercício de uma pessoa com um pai, com uma mãe, com os irmãos, com as irmãs, para replicar sobre a igreja. Você está entendendo? E se quiser soltar retorno do violão, que não tem nada, para replicar sobre a igreja. Ou seja, o que eu quero dizer é que aquilo que é exercido e praticado na igreja deveria ser uma extensão daquilo que é exercido e praticado nas casas, nas famílias. A igreja, como eu trato as pessoas, deveria ser, na verdade, um reflexo da minha casa. Em outras palavras, a igreja é a extensão de uma casa espiritual, de uma casa sacerdotal, de uma casa que está andando conforme a vontade de Deus. Amém? Então ele está falando sobre isso, sobre como tratar, mas não só sobre como tratar. Eu acredito que é sobre devoção. A devoção que se tem em casa é a mesma devoção em relação a Deus, a presença de Deus, é a que nós vamos manifestar na igreja. Como é que está a devoção em relação a Deus da família em casa? Porque se a gente não tem devoção a Deus em casa como família, a gente não vai conseguir manifestar e replicar isso corretamente sobre a igreja. Então o que eu estou querendo dizer é que famílias curadas, famílias restauradas, vai gerar igrejas curadas e igrejas restauradas. Família forte, igreja forte. Amém? Então só vai manifestar de forma permanente e saudável no altar, na igreja ou na cidade. Só vai manifestar de forma permanente e saudável em qualquer esfera aquilo que a gente está manifestando nas nossas casas. É como se a casa fosse a base. 1 Timóteo 5 deixa claro, Paulo está usando a família para dizer: olha, assim como você faz, como se a espera de como eu devo tratar o meu pai e a espera de como eu devo tratar a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, fosse boa já. Espera-se isso. E ele está dizendo, então replique sobre a igreja. Você está entendendo? Então,
Na verdade, eu manifesto na igreja uma família saudável. Então, se a minha família é saudável, a igreja vai ser saudável. Agora, se a minha família não é saudável, ela está disfuncional, eu vou manifestar essa disfuncionalidade, se é que existe essa palavra, na igreja. Mas resumindo, a igreja se torna a extensão das nossas casas. Isso é só uma introdução para você entender que a importância de uma casa espiritual, a importância de uma casa sacerdotal, uma casa de Deus, uma casa que cura, uma casa saudável. 1 Timóteo 3,12, não precisa abrir, mas vai dizer assim também, Paulo ensinando a Timóteo: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Quem serve na igreja, governe bem a sua casa, tenha seus filhos sob sujeição, a sua casa esteja em ordem. E isso também é um requisito para os bispos, para os presbíteros, para aqueles que lideram bem, para aqueles que lideram a igreja. Por que isso, pastor? Porque a igreja é uma extensão da casa. Se eu não consigo pastorear bem o meu rebanhozinho, a minha esposa e o meu filho, como eu vou pastorear o rebanho de Deus? Então a ideia original é essa, irmãos, que a gente olhe para as nossas casas e faça das nossas casas uma família sacerdotal. Porque se a minha casa for saudável, eu vou manifestar saúde na igreja. Amém? Que tenha nos nossos corações que os nossos filhos são os nossos maiores discípulos. Os filhos dos muçulmanos, aos 12 anos, eles têm quase o Alcorão todo decorado. Se alguns decoram o Alcorão todo. E como é que estão os nossos filhos a respeito das escrituras, a respeito da oração? Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. E depois eu vou falar sobre isso, sobre continuidade, sobre a importância de a gente pensar nas próximas gerações. Mas que os nossos filhos sejam os nossos maiores discípulos. Amém? Você vai entender a importância disso. Então, o pastor Telmo sempre fala: família, irmãos, curada, família saudável sustenta ministério. Mas ministério não sustenta a família. Tem gente que tem ministério e perde a família. E tem gente que porque tem uma família estabilizada, o ministério é sustentado, permanece, é firme. Então tudo parte da casa, tudo parte da família. Amém? Então entenda isso. A igreja deve ser uma extensão da casa. A casa em ordem, a igreja estará em ordem. Então é isso que a gente percebe. A casa, ela é espiritual. É a instituição mais espiritual que existe. Eu queria que vocês abrissem comigo em João capítulo 12, versículo 1. Jesus, ele tinha, irmãos, algumas casas onde ele descansava, onde ele se hospedava, onde ele comia. E eu quero mostrar o que acontece quando ele entra nessas casas. João 12, versículo 1. Vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 9, dê um pulinho comigo. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali na casa de Lázaro, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Abra comigo em Marcos 2, versículo 1. Vai dizer assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus estava numa casa em Cafarnaum aqui. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus estava nessa casa pregando a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E ele lhes... Versículo 11, dê um pulinho. Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. 12, e se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aí. Eu li 2 cenários só onde Jesus Cristo entra em 2 casas. Uma casa é a de Lázaro, a quem ele tinha acabado de ressuscitar dos mortos. Estava morto há 4 dias, ele ressuscita. Em Betânia. Mas o que me chama a atenção é que Jesus entra nessas casas e as multidões vêm até essas casas. Isso é um detalhe muito importante, ou seja, será inevitável as multidões, as pessoas, eu estou querendo dizer, virão às casas aonde Jesus está. E eu não estou falando somente, irmãos, de casa no sentido geográfico, mas eu estou falando de procura. As pessoas vão procurar as casas aonde Jesus está. Você está entendendo? Então, eu acredito que muitos de vocês estão aqui por causa de Jesus, sim, mas porque acreditam que Jesus está nessa casa. Então procura Jesus através dessa casa. E isso é uma casa sacerdotal, onde as pessoas vão procurar Jesus através de casas que estão fazendo ligação de céu e terra. E Jesus, as multidões virão por 2 motivos aqui nesses textos. Eu quero trazer 2 motivos rapidamente. O primeiro motivo é que eles foram até a casa de Lázaro, mas não somente para ver Jesus, foram para ver Lázaro. A gente acabou de ler. Sabe por que pessoas irão procurar as nossas casas? Primeiro motivo, porque como Lázaro estava morto e reviveu, eles queriam ver Lázaro ressurreto. Porque alguns testemunharam, mas outros somente ouviram que ele tinha ressuscitado. Então eles queriam ir lá. Jesus está na casa de Lázaro, vamos ver, ele ressuscitou ou não? Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que as pessoas virão sobre as nossas casas para ver aquilo que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Amém? Aquela pessoa não estava morta, emocionalmente, espiritualmente. Por que ela está tão bem? Por que ela está tão feliz? Estava na depressão, agora tem sorriso no rosto. Você está entendendo? Estava preso nos vícios, como é que saiu disso? Sem internar é impossível, né, Mazinho? Disseram para ele: não, pode ver o que está acontecendo, porque vai ter que internar. Então as pessoas não entendem e elas vão procurar as nossas casas para ver aquilo que Jesus está fazendo. Nós seremos cartas vivas, testemunhos vivos da restauração do Senhor, casas restauradas, casas que refletem a manifestação de Cristo dentro delas. Jesus entra, irmãos, ele coloca cada coisa no seu lugar. Aquela casa, o casamento não estava destruído, não estava à beira do divórcio. Como é que aquele casal está bem? Eu ouvi falar que eles abriram a porta para Jesus entrar. Você está entendendo? Eu ouvi falar que eles abriram a porta para Jesus entrar. E quando Jesus entrou, ele mudou todas as coisas. Ele restaurou os valores que tinham se perdido. Ele restaurou o respeito, ele restaurou o diálogo, ele restaurou o amor. Então eu declaro em nome de Jesus que aquilo que ainda está disfuncional na sua casa, se você abrir a sua casa para Jesus entrar, ele vai entrar, vai curar, vai libertar, vai restaurar, vai fazer a obra dele. E as pessoas vão ficar dizendo: o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Abriram a porta para Jesus entrar. Então as pessoas vão começar a procurar a tua casa. E por quê? Só para ver o que Jesus está fazendo. Encontrarão Cristo através da sua casa. E isso é casa sacerdotal. Sabe o que é interessante? Vamos lá ver Lázaro. O cara estava morto, ressuscitou. Chegaram para ver Lázaro. Sabe quem eles viram? O Cristo. Eles vão lá para ver você curado, liberto, transformado. Sabe o que eles vão ver? Cristo. Eles vão se encontrar Jesus porque você se encontrou com Jesus.
O segundo motivo: irão na sua casa por causa da pessoa de Jesus, não só por causa de Lázaro, mas por causa da pessoa de Jesus, que é a situação do paralítico. Eles foram naquela casa onde Jesus estava e tinha multidão, porque onde Jesus está tem muita gente. E quando eles chegaram naquela casa, eles não conseguiram acessar Jesus. Aí eles tiveram que descer o paralítico pelo telhado. Sabe o que significa isso? O interessante é que eles descem esse paralítico e Jesus olha para a fé daqueles homens. Nem foi para a fé do paralítico. E é isso que eu quero dizer. Quando Jesus está numa casa, sabe o que acontece? A fé é restaurada. Pessoas vão chegar na sua casa, talvez sem fé, mas quando vê Jesus que está na sua casa, vão ter fé de novo. Eles vão entrar talvez desanimados, dizendo: cara, eu acho que não tem como sair disso, não tem como vencer isso, não tem como resolver isso. Entrou assim, sabe como vai sair? Aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Eu acredito, Deus pode fazer milagre. Você está entendendo? Então a fé de pessoas vai ser restaurada quando acessar a sua casa, porque vai ver que Jesus fez com você, pode fazer com ele também. Sabe o que vai ter na sua casa? Quando as pessoas forem procurar o Jesus que tem na sua casa, na sua família, perdão de pecados. Jesus perdoou os pecados daquele homem, irmãos. A pessoa vai chegar cheia de pecado para você, para sua casa, para sua família, dizendo: eu não sei como me livrar disso. A gente vai dizer: eu sei como se livrar disso. A palavra vai dizer que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. As pessoas vão chegar cheias de pecados para você, dizendo: eu não sei como me livrar disso. Você vai olhar e vai dizer: eu sei. Sabe como é? Jesus, Jesus, Jesus. É sobre Ele. Na sua casa vai ter perdão de pecado. Você vai conduzir as pessoas a serem perdoadas. Mas não só conduzir as pessoas a serem perdoadas. Vai ter perdão no seu casamento. Vai ter perdão entre você e os seus filhos. Porque quando Jesus está numa casa, tem perdão. Vai ter perdão na casa. Vai ter fé na casa, vai ter perdão na casa. Você está entendendo? Então a obra do Senhor é na casa. Sabe o que vai ter na sua casa? Sabe o que Jesus fez com aquele homem? Curou as doenças dele. Versículo 11 nós lemos: pega a tua maca, levanta e anda, vai. Vai ter cura, irmãos. Cura física, cura emocional, cura na alma. Pessoas vão ser curadas ao encontrar a sua casa, ao encontrar a sua família. Você está recebendo isso? Pessoas mortas tornarão a viver quando se encontrarem com Jesus na sua casa. Quando se encontrarem com Jesus na sua casa. Então a nossa casa será uma casa sacerdotal. Será uma casa que ministra cura. Será um canal de Cristo para a vida das pessoas. Irmãos, e eu tenho desejado isso mesmo do fundo do meu coração, não é? A gente tem orado bastante junto nesses últimos dias e isso tem queimado ainda mais no meu coração, que não é sobre um ministério que eu tenho, ou sobre um ministério que ela tem, ou não, é sobre uma casa sacerdotal. E as pessoas estão vindo sobre essa casa sacerdotal, e muitas das pessoas estão sendo sim transformadas. A gente viu no domingo passado, retrasado, quantos testemunhos, e muitos testemunhos foi através de Cristo, é claro, mas dessa casa sacerdotal. Porque, irmãos, a gente não faz nada sozinho. A minha esposa me guarda, a minha esposa guarda o meu coração, guarda a unção que a gente tem, guarda a minha vida. Quando eu me encontro com os pastores, alguns pastores que ministram meu coração, antes de perguntar: e aí, como é que está a igreja? Sabe o que é isso? Pergunta: e aí, como é que está a tua esposa? Como é que está o casamento? Casamento, esposa, mas não vai falar da igreja? A gente conversar sobre a igreja, pastores que cuidam da gente, eles não perguntam sobre a igreja, eles perguntam da casa. E eles dizem assim: Lucas, a sua esposa é o reflexo da igreja.
olha para ela, como ela estiver, provavelmente é como a igreja vai estar. Por quê? Porque a casa é a extensão da igreja. Então, se eu não sei cuidar da minha casa, eu não vou saber cuidar da igreja de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, sim, você pode fazer a obra de Deus de forma externa, faz, não é errado, mas não se esqueça da sua casa, porque o Jesus que vai estar na sua casa, vai ser o Jesus que vai ser a resposta para as pessoas. Elas não vão vir procurar você, elas vão vir procurar a sua casa. E aí, pastor, como é que eu posso aprender sobre isso, sobre aquilo? Casamento. Irmãos, nós não somos perfeitos. Às vezes eu me incomodo com ela, me estresso, ela se estressa comigo. Mas também a gente não é robô, né? Se tiver algum casal que não dá nenhuma faísca, não levanta a mão, porque senão o anjo puxa. Isso é real. Nós estamos 7 anos casados, né? Né? Mas pensa comigo, nós vamos morrer velhinho um do lado do outro. Tomara que em distosa velhice, como diz na palavra, 80 anos. Ou com 19. Mas com 20 anos, 25 anos mais, né, até os 80. Quantos anos, quantos dias que nós vamos estar juntos? Você acha que a gente vai todos os dias até os 80 anos estar plenamente em paz um com o outro? Isso não existe. Se existir, que nem eu falei, você não é dessa terra, né? O anjo vai te puxar. Mas é claro que tem que ter uma saúde no matrimônio, na casa, na família. Mas uma coisa é certa, irmãos, Jesus quer entrar nas casas e fazer das casas bênção para as outras famílias. Amém? Não foi isso que Deus disse para Abraão? Quando ele chamou Abraão, ele disse assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia é, Abraão, na tua família, por causa da tua família, outras famílias serão abençoadas, outras famílias serão benditas. Então, em nome de Jesus, irmãos, deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus estabelecer uma casa sacerdotal, uma casa que cura. Amém, o Senhor tem colocado isso no meu coração. E o fracasso de uma família sacerdotal é a glória de Deus ir embora dessa casa. Uma família que é de Deus, qual é o fracasso dessa família? A presença se afastar, a glória se afastar, o Espírito Santo se afastar. Porque enquanto o Senhor estiver ali, irmãos, tem esperança. Mas se o Senhor sair, não tem esperança. Amém. E eu queria mostrar isso para vocês na palavra, 1 Samuel 2,12. Por gentileza, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Olha só o que vai dizer aqui. Aqui vai sinalizar uma família sacerdotal, a família de Eli. É uma família que se descuidou e se corrompeu, e porque se descuidou, se corrompeu, perdeu a presença, perdeu a glória. Então, o fracasso de uma família sacerdotal é perder a presença, é perder a glória. Olha o que vai dizer aqui, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Esse versículo é muito forte. Eli é o sacerdote do templo. Seus filhos ministravam no templo com ele. Eles estavam cuidando do templo, servindo no templo. E o Senhor disse que eles eram filhos de Belial, filhos do diabo. E disse que eles não conheciam o Senhor. Ou seja, a nossa família às vezes está inserida no templo, servindo, não significa que ela conhece ao Senhor e que ela é do Senhor. E foi justamente isso que Deus estava sinalizando para aquela casa, para aquela família. Dê um pulinho no versículo 17 comigo. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 29. Porque vocês zombam
de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com os melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai. Olha só, tinha uma promessa sobre uma família e linhagem, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Até aí. E é um texto, irmãos, pesado, mas que nos ensina muito. A Bíblia está dizendo que esses dois filhos, Ofni e Finéias, eles pegavam as ofertas que eram liberadas no altar, que era alimento, e comiam. O que era para ser de Deus, eles comiam. Eles estavam enchendo a barriga, ficando gordinho, enquanto aquilo não subia para Deus. E a Bíblia diz que esse pecado se tornou pesado aos olhos do Senhor, de não ser expressado honra, devoção, adoração a Deus por meio daquelas ofertas, ou seja, estavam roubando aquilo que era de Deus. Mas a grande questão aqui não é somente as ofertas, porque eles também se prostituíam em lugares sagrados, santos. Eles se prostituíam, eles eram imorais. E o Senhor está sinalizando: olha, por causa dessas coisas, eu tinha uma promessa de que a família de vocês e a linhagem de vocês iria ministrar perante a minha presença para sempre. Mas não tem mais como isso acontecer. Eu vou levantar um sacerdócio fiel, um sacerdócio que vai me honrar a minha presença. E o questionamento de Deus é: você honrou mais os seus filhos do que a mim? Você não corrigiu os seus filhos? Foi o questionamento de Deus com Eli. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos, é que a omissão de uma paternidade é uma abertura de brecha para uma geração se perder e aquilo que não é de Deus se manifestar. A omissão de uma paternidade, que é o que aconteceu com Eli, é uma abertura de brecha para uma geração se perder. Mas não só para uma geração se perder, mas para Deus não manifestar aquilo que Ele quer manifestar. É como se hoje o Benjamin crescido estivesse em pecado e eu colocando ele para fazer as coisas de Deus. Eu estaria sendo omisso à vida dele. Eu deveria amá-lo, claro, mas corrigi-lo em amor. Só que por que eu estou apresentando isso aqui? Isso aqui é uma introdução para você entender algo. O Senhor está tirando essa casa sacerdotal e está colocando outra casa sacerdotal. Amém? O Senhor está tirando uma casa sacerdotal e colocando outra casa sacerdotal. E a frase que nós estamos embasando em cima dessa palavra é: o fracasso de uma família sacerdotal é perder a presença de Deus e é perder a glória de Deus. E aqui é o que estava acontecendo. Aí sabe o que acontece? Eles vão para a guerra com a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Sabe quem vai cuidar da Arca da Aliança? Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Sabe o que acontece? Os dois morrem, a arca é roubada, os filisteus levam. A notícia chega até Eli, que é gordo, está em casa. Por causa da notícia ele cai duro e morre. Os dois filhos morrem, Eli morre. A mulher de um dos filhos de Eli, com toda essa notícia, ela está grávida, ela começa a dar à luz antes do tempo, ela morre pós-parto, mas antes de morrer ela dá o nome para a criança e diz Icabode, que significa foi-se a glória, e ela cita a frase: foi-se a glória de Israel. Então era uma casa sacerdotal que havia uma promessa sobre
a vida de Eli, mas não só sobre a vida de Eli. Deus tinha dito que iria ser sobre aquela linhagem, sobre aquela descendência. Os filhos de Eli iriam servir, os netos de Eli iriam servir, e assim sucessivamente. E Deus disse: olha, porque vocês me desprezaram, eu arranco isso de vocês e dou para um outro sacerdote, que vai ser um sacerdote que vai fazer segundo o meu coração, segundo a minha vontade. E o Senhor foi arrancando a presença dele do meio do povo. Sabe, o fracasso de uma casa sacerdotal é perder a presença. E essa é a grande questão. Tem presença na nossa casa, tem glória. Quando a gente se reúne para orar como família, a presença está ali. 1 Samuel 4,19 vai dizer, para embasar isso que eu estou falando para vocês: sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. 20. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. 21. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E sabe, a grande questão é que aquele menino cresceu com aquele legado. Morreu toda a família, só ficou o bebê. E ele foi crescendo com o nome de Icabode. Imagina uma criança crescer sendo um marco de uma grande decepção para uma nação. Ei, naqueles dias, nos dias dessa pessoa, a glória se foi, do templo se foi, da nação de Israel. Imagina crescer ouvindo: a glória se foi. Ei, vem cá, a glória se foi. Ei, vem lavar a louça, a glória se foi. Imagina crescer assim, irmãos. Então o fracasso de uma família sacerdotal é perder a glória, é perder a presença. Você está entendendo? Então a glória, ela se vai quando nós desonramos essa glória através de uma vida promíscua, imoral. Essa família sacerdotal que nós estamos vendo aqui, irmãos, ela tinha nascido para ministrar a Deus, mas se descuidou e perdeu esse lugar. Sabe, essa glória se foi quando ele se descuidou com o quê? Com a próxima geração. E é aqui que eu falei sobre os filhos e sobre continuidade. Porque foi alegado algum pecado de Eli? Não é sobre o que Eli fez ou deixou de fazer, era sobre o que os filhos estavam fazendo. Era sobre a próxima geração. Era sobre o restante da casa. Era sobre o restante da casa. Então o que Deus está fazendo, não depende, irmão, somente de nós, mas dos nossos filhos. Não depende só de nós, mas dos nossos filhos. Deixa eu trazer um pensamento para você. Se todos que estão aqui, toda a igreja do Senhor que tem sobre a terra não pudesse e não conseguisse transferir nada para os filhos, certamente o evangelho pararia. O que eu estou querendo dizer com isso é que, se você observar, não adianta a gente ter ministérios grandiosos se a gente não está conseguindo transferir para as próximas gerações. O problema dessa casa foi isso. A questão não era Eli, a questão era os filhos de Eli. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu glorifico a Deus de verdade, irmãos, pelo ministério da infância dessa casa, pelo ministério teens, pelo ministério de jovens, porque nós entendemos sobre a próxima geração, sobre continuidade. Nós estamos entendendo sobre isso. Amém? Êxodo vai dizer que, a partir do versículo 8 começa isso, mas no versículo 10, capítulo 10, perdão, e versículo 8 em diante, Deus está por meio de Moisés pedindo para o povo de Israel sair do Egito para adorar no deserto, e Faraó não está deixando.
Aí naquele momento, no capítulo 10, ele chama Moisés e ele diz para Moisés: tá, eu deixo vocês ir, mas diz para mim quem é que vai. Aí Moisés vai dizer assim: ó, vai todo mundo, os homens, as mulheres, as crianças, o gado, porque nós vamos para o deserto fazer uma festa para o Senhor, tem que ir todo mundo. Aí Faraó vai dizer assim: é claro que vocês estão com más intenções com isso. Aí no versículo 11 ele vai dizer assim, ó: só os homens podem ir prestar culto. Faraó deixou os homens ir para o deserto prestar culto, irmãos, mas não deixou os filhos, mas não deixou a próxima geração. Sabe o que nós entendemos com isso? Que o diabo não tem medo, que o diabo tem medo que a gente leve os nossos filhos para o ambiente da presença. O diabo tem medo que a gente leve os nossos filhos para o lugar em que a gente está indo. Porque o faraó aqui é a tipologia de Satanás. Então deixa eu dizer uma coisa, sabe o que o diabo quer? Que só você, pai, adore ao Senhor. Só você, mãe, adore ao Senhor. Mas não toda a família. O diabo não quer que você ensine o seu filho no caminho que deve andar. Então o diabo não tem medo de uma geração, porque uma geração por ela mesma vai se acabar. O diabo tem medo de uma família geracional. O diabo tem medo de continuidade, irmãos. Você está entendendo? Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Nos últimos dias o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus trabalha com convergência geracional, uma geração se conectando à outra. Joel capítulo 2, versículo 28, quando foi profetizado sobre o derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Atos 2. Como é que diz lá? Ele disse assim, ó, e eu derramarei, o Senhor profetizou, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Não falou sobre primeiro os pais, os jovens, não, falou os filhos e filhas. Está falando da próxima geração. Você entende que o que foi classificado primeiro em relação ao derramamento do Espírito foi sobre filhos e filhas. Porque tudo que Deus está fazendo em mim, Ele quer fazer depois através do meu filho. Então, tragam, irmãos, os filhos à igreja. Discipulem os seus filhos. Amém, os filhos são o legado, são o nosso legado. Eu tenho que impartir com o Benjamim tudo que eu sou em Deus. E irmãos, se existe alguma coisa que eu sei que em nome de Jesus não acontecerá, mas que iria me destruir, seria isso, ver o meu filho longe do Senhor. Ele está crescendo, mas eu sei da minha responsabilidade. Os filhos são o nosso legado. O pai pode dar herança, mas o pai tem que deixar legado. O legado é o que a gente deixa nos filhos e não para os filhos. Os filhos são as nossas flechas. Eles estão no nosso alforje, irmãos. Eu vou preparar o Benjamim, vou puxar ele, eu vou dar uma flechada um dia. E se você não está preparando os seus filhos, você não tem flecha. Você não tem flecha. Nós precisamos de flechas. Amém. Os filhos são as promessas de Deus para as próximas gerações. Os filhos são as promessas de Deus para as próximas gerações. Então o Senhor quer isso, irmãos, quer continuidade. Sabe, eu falei, são muitas coisas que a gente ainda precisa desenvolver, né, e aprender e crescer. Mas eu olho para o Benjamim e eu acredito de todo o coração, irmãos, que ele vai crescer muito em Deus, vai ser... Você está entendendo? A gente, se você vê ele, eu e a Cília, quando vamos orar, a gente ora às vezes na frente dele. Às vezes ele está a uns 2-3 metros de distância, a gente vai apresentar alguma coisa, a gente dá a mão, ele coloca a mão na cabeça. Ele tem 1 ano e 5 meses. Ele nem sabe falar ainda, ele está aprendendo as palavras, mas ele já sabe que a gente está orando. A gente coloca a mão, ele coloca a mão na cabeça e ele fica olhando, e quando a gente termina de orar, ele tira a mão. Ele já aprendeu a abençoar e repreender, e eu nunca ensinei para ele, só vendo a gente. Chega perto dele, dá a cabeça, ele coloca a mão assim. Aí eu faço uma oração como se fosse ele, porque ele ainda não fala. Aí ele vai abençoar a mamãe e eu falo assim:
Senhor Jesus, eu abençoo a mamãe, e isso e aquilo, amém. Quando eu falo amém, ele tira a mão. E existe uma coisa mais poderosa que essa? Não, porque o dia que eu partir, Ele vai dar continuidade à mesma unção, e quem sabe até maior. A mesma presença, a mesma essência, aquilo tudo que Deus tem na minha vida, não vai parar em mim, vai tocar a vida dele, quem sabe até os meus netos. Então tudo que está começando aqui não vai acabar, irmãos, vai ter continuidade em nome de Jesus. Você está entendendo? Então não é somente para uma geração, é para gerações o que o Senhor está fazendo. Tenha as suas flechas. Então, em nome de Jesus, as futuras gerações serão afetadas por casas curadas. Amém? Casas curadas vão afetar as futuras gerações. Tem pessoas que, se pararem, toda a casa vai parar, irmãos. E aqui está o que eu estava falando no início sobre pessoas solteiras no Senhor, no seu sacerdócio. Pastor, ainda minha casa não está. Mas se você parar, ela nunca estará. Porque talvez você é o pioneiro, é o primeiro. O Senhor vai trazer toda a sua casa para a presença de Deus. Amém. Então não pare, porque talvez os seus filhos dependem disso. Talvez nem será por você. Talvez nem será por você, mas pelos seus filhos. Talvez nem será por você, mas pelos seus pais, pelo seu cônjuge. Se você perseverar, continuar, a sua casa estará no altar de Deus. Então o fracasso de uma família sacerdotal é a glória de Deus ir embora. O problema aqui de Eli foi esse. Ele foi negligente com a próxima geração. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como o fracasso de uma família sacerdotal é a glória de Deus ir embora, o sucesso de uma família sacerdotal é trabalhar para a glória voltar. Amém? Eu concluo com Lucas 1:11. Se você puder abrir comigo, por gentileza. O último texto que nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Olha só o que vai dizer aqui, irmãos. Aqui vai sinalizar mais uma família sacerdotal. Diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Ele estava no templo. Quando Zacarias, que é o sacerdote aqui, o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Olha só, eles estavam orando por isso aqui, que vai acontecer. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de grande alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele estava no templo pedindo um filho. A sua esposa Isabel era estéril. O anjo apareceu, eles vão ter um filho. Repara que é uma casa sacerdotal que está orando por um filho. E através de João, o que vai acontecer? Preste atenção. 16, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Muitos vão voltar para o Senhor. 17, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à soberania dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Qual seria a função de João Batista? Não só iria trazer muitas pessoas para o Senhor, mas iria preparar o caminho para a volta do Messias. E o Messias, como dizem Hebreus, é a glória de Deus. Essa casa sacerdotal, porque estava orando por uma criança, sendo casa sacerdotal, cooperou para que a glória de Deus voltasse sobre Israel. E essa glória é Cristo. Então o fracasso de uma família sacerdotal é perder a presença, é perder a glória, é não se importar com a presença. Agora o sucesso de uma família sacerdotal é restaurar a glória sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Esse é o sucesso de uma família sacerdotal.
Então, irmãos, eu desejo muito que a glória de Deus volte por meio de famílias sacerdotais, famílias que curam. Pastor, o que eu tenho que fazer? Abrir a porta para Jesus entrar. Porque se ele entrar, as pessoas vão vir ver o que está acontecendo na sua casa. Se ele entrar, elas vão vir buscar o Jesus que tem na sua casa. E a sua casa vai ser o canal de Deus para tocar essas pessoas, essas vidas. Amém.